primeiro episódio do podcast Construindo Sonho. Hoje o nosso espaço é dedicado para quem cuida, resiste e muitas vezes fazem sozinho aquilo que o poder público deveria fazer. Vamos falar de causa animal, vamos falar de amor, vamos falar de lutas, vamos falar de resgates e principalmente vamos falar de responsabilidade. Eu sou o Léo e hoje eu vou entrevistar o protetor sério, Denis Brito, com a doutora Bruna. Gente que vive a realidade todos os dias nas ruas, na linha de frente. Primeiramente, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês, Primeiramente, o protetor Denis Brito. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Denis Brito e sou atuante na causa animal há 11 anos. Com toda humildade, acredito que poucas pessoas têm tanta atuação como eu atuo hoje, diretamente nos bairros mais humildes, mais conflituosos em facções e etc., correndo riscos de vidas, mas colocando o propósito em primeiro lugar de salvar vidas, recolher vidas, tirar vidas dos riscos. Nesse decorrer de 11 anos, já castramos mais de 3.000 cadelas em situação de rua, a maioria foram adotadas, juntamente com mais de 800 gatas. Não é um trabalho nada fácil, certo? Eu tenho ao meu lado bons profissionais, assim como a doutora Bruna, que está fazendo, sem sombra de dúvida, um dos trabalhos mais bonitos com essa causa animal do estado do Ceará. Me acompanha sempre nos piores e melhores momentos. Queria que a senhora também se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, Meu nome é Bruna Graziella, eu sou médica veterinária, formada já há 2 anos, tá? E atuando também na clínica, há 2 anos e com o Denis aí há mais ou menos 1 ano, nessa causa animal. Eu comecei a participar dos projetos dele porque eu vi que ele era um cara muito dedicado, um protetor animal que trabalha sério com a causa, não fica atrás de palanque político, de ganhos lucrativos. Na verdade, a gente vê que ele tem muita humildade e humanidade com os pets, Sim. A gente trabalha aí junto, fazendo muita causa, tanto nesses bairros, como ele disse, que são um pouco mais perigosos e carentes também da causa animal, Sim, onde muita gente e o poder público não vai atrás, Exatamente. A gente fez também alguns projetos na Praia do Futuro, projetos muito legais e que, para mim, como veterinária, é muito bom porque a gente realmente faz muito bem para os animaizinhos que estão em situação de rua e que são vulneráveis. Sim. E a causa animal, às vezes, não vai atrás. Com certeza. Denis, eu vi quando tu falou assim, tem 11 anos de causa animal, Mas como foi essa tua entrada na causa animal? Explica um pouco. Desde criança, eu sempre fui muito revoltado, naquela época antiga de nossos avós e pais, onde mantinham acorrentado nossos animais dentro de casa, dentro dos quintais, muitas vezes levando sol e chuva. E aquilo sempre me perturbou, por não poder ter autoridade, como criança, moleque, adolescente, de poder ir lá e tirar a corrente daquele animal. Nossos pais, avós, viam um cão, uma cadela, como algo que era ali para pastorar uma casa e pronto. Sim. Com uma refeição por dia, Verdade. Nada de pet, nada de gastos, além do que nós podíamos. Era uma condição muito humilde. Então aquilo foi mexendo comigo e a cada ano que se passava, despertava em mim uma vontade de fazer algo melhor em prol desses animais. E depois de adulto, comecei a ver as minhas condições melhorarem e começar a fazer um pouco. Então, de 11 anos para cá, já fiz muito pela causa animal. E acredite, eu sonho muito em um dia conseguir controlar o máximo a natalidade de tantas cadelas e gatas em situação de rua. O projeto Denis Brito castra fêmeas. Sim. Castra fêmeas todas em situação de ruas. E o meu projeto é definido para animais de ruas. Em situação de ruas. Sim. A doutora Bruna, por que a doutora Bruna está ao meu lado hoje? Porque certo dia eu estava em uma clínica veterinária e vi a parte humana dessa profissional não só preocupada no que entrava no caixa da clínica, mas e sim, ela estava preocupada com a amputação de um cão que a protetora não tinha condição de arcar. Então eu vi a doutora Bruna naquele momento preocupada em fazer o bem àquele animal e não apenas com o lucro da clínica, que não era dela. Ela estava ali prestando um serviço na clínica. Então imediatamente eu coloquei os olhos nessa grande profissional de um coração enorme e disse, eu quero ela comigo, porque nós faremos um grande time no meio das ruas. Sempre que eu penso
em atuar nas ruas, seja aplicando vermífugos, tratando, cortando unhas, consultando, clinicando, essa profissional está do meu lado. E eu não tenho dúvida. Eu acompanho. O senhor faz até um trabalho nos bairros, né? Como é que é esse trabalho? É voluntário, né? Isso faz parte do Denis Brito, né? Do seu projeto. E o senhor vai em cada bairro e faz um atendimento. Como é que ele é feito lá? Na verdade, sou eu que defino o bairro. Quanto mais humilde é o bairro, mais decidido está a ser aquele bairro com um projeto. Por sinal, a doutora Bruna até me deixou na mão em algum projeto desses, porque o bairro era muito crítico em violência e, lógico, ela tem que resguardar primeiramente a segurança dela, a vida dela. Eu até entendi. Nesse dia eram 3 veterinários, só foram 2, e todos eles, eu entendo a necessidade financeira de todos, há um custeio desse serviço, ninguém trabalha de graça, mas a forma que ela trabalha, como ela trabalha, aquilo me conquistou por inteiro. Então, quando ela pega em um animal com sarna, doente ou não, muitas vezes nenhuma luva ela põe, com tanto amor que está envolvido ali. Não mostra-se aquela falta de empatia, aquele nojo que muitos profissionais têm com o cão em situação de rua. Então, hoje, você encontrar um profissional dentro de clínicas que também tem nesse coração dedicado à causa animal, não apenas o dinheiro, certo? São poucos, contada a dedos. E essa aqui é uma delas. E ela, hoje, como veterinária clínica, correto, doutora? Conversamos e ela vai sim entrar nesse nicho cirúrgico para que ela esteja operando centenas e centenas de cadelas e gatas após a nossa clínica veterinária estar pronta. Que é o projeto, né, que hoje o senhor, né, tem se dedicado, tem mostrado nas redes sociais, a construção, né, desse sonho do senhor. E, Denis Brito, uma coisa que eu estava observando em relação à causa animal aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, eu queria saber da sua opinião sobre a gestão atual da causa animal. Como o senhor vê hoje a gestão atual da causa animal aqui em Fortaleza, no estado do Ceará? Há 11 anos me dedicando à causa animal, eu posso resumir os 3 representantes da causa animal, um em âmbito federal, 2 em âmbitos municipais. Tá? Não precisa aqui estar nomes, todos que estarão assistindo sabem quem são as pessoas que eu estou falando. Eu posso resumir os 3 a uma palavra: incompetência, certo? Em minha última campanha para vereador, eu prometi, caso fosse eleito, construir com meu próprio salário de vereador de aproximadamente R$20 mil, eu prometi construir uma clínica veterinária unicamente para castrar cadelas e gatas em situação de rua. Não fui eleito, mas o projeto está 70% concluído, com um salário autônomo de um humilde taxista. Esse projeto é o maior tapa na cara, tanto do Estado quanto dos municípios. Tá? Se você, protetor, acha que políticos, autoridades estão preocupados com animais em situação de rua, eu vou te informar. Infelizmente, eu vou te decepcionar. Não estão. Eles usam os animais como troca de moeda para o que querem. É apenas um jogo de interesse. Cabe você continuar errando ou acreditando nisso. Isso é verdade. O projeto do senhor é um dos projetos, é uma das ações, né, que o senhor se dedica à causa animal. Fora esse projeto, fora também esse projeto dos bairros, quais são as outras ações que o senhor faz em prol da causa animal? Veja bem, por semana eu dedico o meu trabalho 2 vezes por semana somente a causas animais. São muitas pessoas que me procuram no direct, WhatsApp, Facebook, Instagram e outras demais redes sociais pedindo ajuda, sendo que eu não vivo em função da causa animal, eu sou autônomo, como eu falei, então eu tenho que prover a minha casa através do meu táxi, certo? E ainda conseguir recurso para a clínica. Hoje eu pago uma dívida muito alta, o fardo é pesado, certo? Além de trabalhar para a minha casa, tem a construção desse sonho, tá? Eu também tenho outras obrigações, porque cada caso que eu levo para a clínica, muitas vezes sobra para o meu bolso, certo? Ou eu pago, ou eu fico inadimplente nessa clínica, que me ajuda muito, e eu encerro ali minhas parcerias. Então não é fácil. A causa animal é um fardo muito pesado. Além de muito parasitismo político, existem pessoas que se acumulam e, ao contrário do que acham, não fazem bem esses animais. Por quê?
Uma pessoa que vive com assistência social de R$ 600 mensais, eu não consigo entender a matemática de ela ter 40 animais dentro do seu domicílio. Eu não consigo. Hoje, se eu chegasse com uma fiscalização dentro de 10 abrigos dentro do estado do Ceará, acredito que apenas um ou no máximo 2 deles permaneceria aberto por condições humanas higiênicas, tá? São as piores cenas que eu já vi na minha vida quando eu adentrei em alguns abrigos. Isso se chama de acumuladores, né? Acumuladores possessivos. Né? Pessoas que acumulam vários animais dentro de casa. Sem condições nenhuma. E a gente acompanha o desespero dessas pessoas. E a omissão e a negligência do poder público. Pessoas que pedem socorro, pessoas que dizem que não tem mais condições, né, de manter ali ração, principalmente, né, a alimentação do animal. Às vezes eu olho assim, seu Denis, às vezes eu penso que às vezes pode se considerar até um maus trato contra os animais. Deixar os animais ali sem comer, sem se alimentar. Eu tenho acompanhado bastante em rede social essa situação dos protetores, acompanho bastante e vejo realmente a acumulação que eles, né, acaba se tornando, né? Eu sempre tenho... Todos os vídeos que eu sempre orienta, gente, não acumule, eu não quero levar, até se eu falo, não quero levar nem para um protetor. Às vezes eu levo para sua casa, faz todo o procedimento, né, o tratamento ali, e depois volta ali para o local onde o senhor retirou animais, né? Como é que é feito esse trabalho? O senhor vai na rua, pega o animal, leva para sua casa, o senhor cuida na sua casa por um tempo e depois retorna um animal, né, ali para o local onde foi resgatado. Né? Aproximadamente 3.000 cadelas castradas pelo meu projeto durante 11 anos de causa animal. Posso dizer que 90% delas foram recuperadas dentro de 10 dias em minha casa. Sua casa. Eu sou casado com uma goiana, a qual ela vai estar vendo esse podcast, e eu devo eternamente o que eu sou e o que eu irei conquistar, primeiramente a Deus e depois a ela. Porque eu tenho uma esposa que me compreende 100% em tudo que eu faço, tá? E é uma grande mulher, a qual amarei eternamente, porque eu não encontrarei jamais uma mulher que compreenda o Denis Brito pelo que eu faço, como ela compreende, tá? Anelisa, isso aqui é para você. Você é uma grande mulher, tá? Eu não tenho dúvida disso. Então, a causa animal não é fácil. Você se dedicar como eu me dedico requer abrir mão de muitas coisas. Mas uma coisa eu não abro. Primeiramente Deus e depois a minha família. O senhor foi candidato a vereador nas últimas eleições para vereador, não foi? Correto. Porém, você prometeu que, caso eleito, né, você construiria a clínica veterinária para castrar todas as cadelas e gatas, né, em situação de rua de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Correto? O senhor não foi eleito, né, mas o propósito, o sonho está mais próximo, né, do que nunca. O senhor não parou esse sonho, trabalhando, né, tendo dificuldade financeira para construir, mas está, o valor 70% já em andamento. Me fala mais um pouco desse seu sonho, dessas clínicas veterinárias que o senhor está construindo, mesmo que não ganhou, né, mesmo assim ainda continua ainda com esse sonho, esse propósito. Isso é um sonho já em construção 8 meses. Deus é testemunha do fardo que eu estou levando, foi Ele que me deu, mas Ele não dá o fardo a quem não possa carregar. Eu só peço forças. Tem dias que eu durmo 4 horas por dia, certo? Sou obrigado a levantar cedo para atingir as metas financeiras que eu tenho que pagar e arcar. Mas a cada momento que eu apareço naquela clínica e vejo aquele único pedreiro trabalhando, certo? Trabalha muito. É só um pedreiro? É só um pedreiro. Mesmo, é o que minhas condições conseguem pagar. Eram 3. Eram 2 serventes e um pedreiro, mas como o grosso já foi, agora já dá para conseguir fazer o que eu posso pagar. Então, ela está, como eu falei, 60% a 70% concluído, tá? Eu tenho um grupo de WhatsApp de pessoas que me ajudam simbolicamente com R$ 30 mensais, o que ajuda muito. Tá? Sim. E essa clínica está em atividade, em construção, com muito suor, muita dedicação. Sempre que eu entro nessa clínica, eu me emociono, porque é um projeto jamais visto no Brasil. Sim, Poucas pessoas têm um propósito de fazer o que eu estou fazendo. Nós iremos fazer o maior controle de cadelas e gatas em situação de rua. Cada cadela que eu vejo no meio das ruas sendo violentada por 8, 10, 12, 15 cães, aquilo me dói muito por dentro. Muito. Eu queria ver Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, se deparar com uma cena dessa, se isso não deixaria ele transtornado ou incomodado, porque
compete ao gestor municipal Sim, a causa animal. A causa animal. E as promessas que ele fez para a nossa causa animal foram promessas maravilhosas. Eu não caí nessa. Todo mundo se encantou. Sim, mas eu não caio mais nessas promessas de político nenhum, porque eu sei que eles querem apenas parasitar em cima da causa animal. E ao contrário do que uma grande amiga minha disse, que eu era um sonhador em pensar em construir esse projeto. Quando eu pensei algumas 2 vezes em desistir, porque o fardo estava muito pesado, eu guardo o áudio dela até hoje. Você pensou em desistir, chegou um momento... Pensei 2 vezes, porque aquilo já estava construindo um problema sério na minha casa, financeiro e conjugal, porque eu estava trabalhando muito, me ausentando muito de casa, e quando eu pensei em desistir, eu escutei o áudio da minha amiga Michele Melo, quando ela disse que eu era um louco sonhador. Mas, dona Michele Melo, isso vai diretamente para a senhora. Nós não só inauguraremos nosso projeto esse ano, como nós construiremos em 2027 uma outra clínica com esse mesmo propósito em Juazeiro do Norte. O propósito da clínica, além de Fortaleza, é expandir para outros municípios, interior, principalmente interior que é carente, né? Muito mais. Nós, fortalezenses, sofrem, né, com a falta de políticas públicas. Aqui em Fortaleza eu fico acompanhando e fico imaginando os interior, né, que são prefeitos omissos, negligência. Então, depois de Fortaleza, o senhor vai construir em Juazeiro do Norte? Correto. Na verdade, a intenção é, a cada ano, construirmos uma clínica veterinária em municípios distantes de Fortaleza. Que bacana. 2027 será construída uma em Juazeiro, que atenderá Barbalha, Missão Velha, Sim. Crato, Barros e outro município que eu esqueci. Mas depois de 2027, virá em 2028 Guaraciaba do Norte. Nós iremos pegando os municípios que farão divisas, Piauí, Paraíba, chegando em Fortaleza e conseguindo fazer o trabalho mais lindo que a causa animal verá. Eu acredito. E, obviamente, por mês, a clínica do senhor vai castrar quantos animais, entre cães e gatas, cadelas e gatas? Nós castraremos precisamente 180 cadelas e 80 gatas mensais. Nós faremos um trabalho como? Nós, com equipe, coletaremos aquela cadela e gata no meio da rua, levaremos para a clínica, faremos uma limpeza, daremos talvez o primeiro banho da vida dessas cadelas, Sim. tosaremos se for preciso, vermifugaremos, tá? Castraremos. No período de 10 dias, o pós-operatório de cada gata e cada cadela, nós teremos um espaço dentro da clínica para fazer o projeto de campanha de adoção, o qual uma grande amiga protetora vai estar responsável, fazendo uma campanha de adoção minuciosa para que seja muito bem feita. Infelizmente, uma única parte um pouco triste do projeto é que algumas cadelas voltarão para o ambiente de origem castradas. Essa nunca mais pegará piometra ou irá aumentar a natalidade. Doutora Bruna, a senhora tem acompanhado, né, o trabalho do Denis Brito. E para a senhora, como é que é ver esse sonho realizado? A senhora que vai também acompanhar o trabalho desse propósito. Me fala um pouco, né, em relação a esse propósito do seu Denis. O que você acha, né? Você também vai participar desse sonho do seu Denis Brito. É muito interessante, assim como ele disse, realmente a gente se conheceu, ele trouxe uma protetora também com essa situação desse cãozinho, né, que a gente teve que amputar a pata dele. E lá eu conheci ele, né, ele me falou um pouco sobre a vida dele, sobre como era ele, e eu passei a acompanhar. E aí, quando eu comecei a fazer parte dos projetos dele, foi quando eu vi que ele realmente não era, como ele diz, um parasita político, né? Que tá usando a causa animal ali para se promover ou para ganhar alguma coisa em cima. A gente vê que realmente ele tem amor aos animais. Eu não acompanho ele só apenas nas ações, mas acompanho ele também nas redes sociais e no dia a dia dele, né? Já conheço a esposa dele, os filhos, e eu vejo que ele tem muito amor pelos pets, né? Ele é uma pessoa que vê um animal ali na rua e ele não consegue passar o carro sem fazer alguma coisa por aquele animal. E, assim, o projeto dele, a intenção do projeto não é só vermifugar igual a gente faz, né? Fazer consulta ali pro povo que realmente precisa de uma consulta e às vezes não tem condição de pagar. A gente faz aplicação também, né, de vitaminas, vermífugos, corta as unhas dos animais, coisas que a gente não vê fazer em vários lugares aqui de Fortaleza. E a intenção de tudo isso é o principal, que é castrar e diminuir a população, porque, como ele disse, a piometra é uma das doenças que mais matam cadelas hoje em dia em Fortaleza, né? Dos casos que eu atendo, assim, na semana a gente atende uns 5, 10 casos de piometra, porque
é uma coisa que tá muito na rotina veterinária, entendeu? Como é o nome? Piometra, que é uma uma infecção infecção? uterina. Explicando ali por cima, para o pessoal entender, é uma infecção uterina que acontece em cadelas que não são castradas. Quando as cadelas entram ali no período do cio, a vulva dela fica mais aberta. Sim. Então, ali fica uma exposição de bactérias, tá? Algumas cadelas apresentam sintomas como sangramento, falta de apetite, e ali, para ter óbito de cadela, é muito fácil, né? Porque nem sempre o tutor sabe, e quando ele sabe, descobre, já é tarde, né? Infelizmente, a gente não consegue salvar todas, mas a diminuição com a castração é exorbitante, porque a castração ela evita tanto, né, a população de cadelas e cães crescer, quanto a mortalidade delas também, porque a piometra é uma das doenças que mais causam mortalidade em cadelas. Eu conheci o Denis Brito, eu vi um vídeo teu no litoral, né, numa praia, você parou, não sei se você viu também esse vídeo, o senhor parou o carro do senhor, né, perto de umas barracas ali, viu vários animais. E ali eu falei, cara, quem é esse senhor? Aí eu fui pesquisar, aí eu falei, cara, esse sim é um protetor da causa animal realmente, que, como você falou, não é parasita. Realmente ele ama os animais. Eu nunca tinha visto isso. É um projeto, inclusive, que a gente fez na Praia do Futuro, que é um bairro que a gente não tá tanto, porque ali já as pessoas ali naquela região, Aldeota, Meireles, têm mais condições. E como ele disse, ele vai para bairros onde as pessoas mais estão carentes de atenção. Mais carentes. E aí esse projeto na Praia do Futuro, por quê? A Praia do Futuro é lotada de cães e cadelas que estão ali numa situação deplorável, né? E a gente foi lá para fazer o corte de unhas em animais que estavam com a unha já encravada na pele. E ali, para pegar uma infecção e uma sepsia é muito grande. Então a gente foi lá, todos os animaizinhos que a gente encontrou ali na praia em situação vulnerável, a gente cortou as unhas, vermifugou, aplicou vitaminas neles, sem ninguém nos ajudar, né? A gente foi lá na nossa própria vontade e fez essa boa ação com os animaizinhos de praia que também estão muito necessitados ali. Eu tenho acompanhado. Na realidade, tem Praia do Futuro, eu acho que eu vi o senhor em outro local também, em algum litoral também, que o senhor parou o carro. Quando o senhor é o taxista, né? O senhor viaja muito para outros interior. E eu vejo muito o senhor parando, né, para poder ali ajudar o animal, falar um pouco da causa animal, da omissão do poder público. Como é que é isso, seu Denis? Como é que quando o senhor vê um animal em situação ali deplorável, que o poder público é omisso, como é a sua revolta quando o senhor vê esses casos, principalmente em interior, em situações em comunidade? Veja bem, se você não for firme e equilibrado na causa animal, você logo vai precisar de camisa de força. Então, uma coisa que eu tenho sempre pedido a Deus é sempre manter o equilíbrio e o meu emocional. Isso, graças a Deus, de acordo com a minha esposa, eu sou muito forte. Sempre que eu me encontro em praias do litoral leste e oeste com meus clientes, como eu sou taxista, trabalho com turismo, agora mesmo eu estou com clientes no Cumbuco, mais tarde vou buscá-los. Eu encontro esses animais, eu sempre ando com tudo dentro do meu carro, tudo. Do cambão, o cortador de unhas, tudo. Então, eu sempre consigo pedir auxílio a pessoas e a gente junto fazer algum trabalho com aquele animal. Seja cortar unha, seja fazer aquilo e isso. E as pessoas gostam desse convite e ajudam muito, tá? Eu me deparo sempre em praias como Águas Belas, como talvez o vídeo que você está comentando. Uma cadela estava com a unha já encravada no corpo, como a doutora Bruna falou, e eu chamei meus 3 clientes paulistas do interior e eles me ajudaram. Aquilo foi muito gratificante para eles. Até hoje eles me ajudam mensalmente com o projeto, ficaram muito felizes de estar envolvido naquela cena, me respeitaram mais como profissional, como pessoa humana, porque você dedicar 10, 15, 20 minutos do seu tempo colocando em risco a sua vida, certo? Porque um cão desse que vive na rua, ele tem a possibilidade de estar doente e passar uma doença para o ser humano. Então, eu não meço esforços para pegar um cambão, colocar a focinheira, parei ali o risco de ela me morder, pronto, agora vamos fazer bem esse animal. Se eu ou outro protetor não fizer isso, aquele animal, ele pode morrer com aquela unha perfurando o corpo, ele vai sentir dores noite, dia e madrugada. Então, aquilo me deixa muito bem. O meu propósito é conseguir diminuir as dores desses animais que vivem em situação de rua, ressaltando o meu projeto, o nosso projeto, ele é focado 100% para os animais que não são assistidos pelo poder público. Quando você vê
a realidade de castramóveis, vestimóveis em bairros de Fortaleza, eles são instalados para os seus animais e nunca para os animais que estão em ruas, nunca. Nunca eu vi em nenhum lugar do Brasil um castramóvel dedicado para os animais que estão sofrendo nas ruas, onde é o nosso maior problema. Eu vejo hoje protetoras e protetores fazendo rifas de algo simbólicos para poder castrar uma cadela, para poder salvar um animal que está na sua rua. Certo? Então isso é responsabilidade do poder público e algumas pessoas estão se compadecendo, tirando o pouco que tem dentro de casa para tentar salvar aquele ser vivo. Isso é revoltante. Eu vi também uma cena que eu fiquei muito assim chocado, foi quando o senhor tenta, por exemplo, um animal atropelado. A gente vê muitos casos de animal atropelado e é incrível como as pessoas, como conhecem o senhor, tipo assim, pede socorro ao senhor, né? E eu vejo que muitas vezes o senhor faz o impossível para poder ajudar o animal. Como, por exemplo, um caso lá de Maracanaú, que o senhor estava com sua esposa, aí o senhor deixa, né, tá com a sua esposa, deixa de estar ali jantando, alguma convivência com a esposa, para poder atender esse povo tão sofrido, que são as pessoas da causa animal. Aquele caso lá, que o senhor tentou ajudar o animal, mas por uma omissão, por não ter um telefone, um contato para poder ir lá resgatar, levar para um hospital veterinário, que hoje a gente não tem, nem a Clínica Jacó, enfim, falar de Clínica Jacó é só a misericórdia. Como é que é o sentimento? Que o senhor pega um animal, tentou fazer de tudo e o animal chega ali a falecer por causa de uma demora no atendimento. Como é o sentimento que o senhor sente assim? De muita revolta, muita revolta. Veja bem, nós temos um deputado federal que está no seu segundo mandato federal. Os poderes dele em mãos, na caneta, são ilimitados. Ele tem direito a várias emendas parlamentares. Emenda essas que chegam a 4 milhões anual, certo? Ele poderia muito bem, caso tivesse amor pelos animais, que não tem, ele é um grande marqueteiro, ele poderia já ter construído um hospital veterinário em Fortaleza ou algum município maior. E esse hospital ser 24 horas para atender a demanda como a dessa cadela, que eu estava 22 horas, 22h30 em casa, jantando com a minha esposa, quando me mandaram o vídeo dessa cadela jorrando sangue pela pata porque um motoqueiro passou por cima e dilacerou a parte óssea. Então, cheguei, meu amor, vamos pro carro, pego o material, corremos, chegamos lá, eu fiz o torniquete para estancar o sangue, certo? Como estivesse fazendo no ser humano, sem experiência, mas a gente vê tudo em TikToks, redes sociais, acaba aprendendo alguma coisa sem ser médico. Conseguimos estancar o sangue, minha esposa conseguiu fazer um curativo, no dia seguinte de manhã levamos para uma clínica privada. Se eu chego com aquela cadela na Clínica Jacó, me pediriam 3 exames fora. Eu não tenho condição para isso. E se tirar do meu orçamento vai fazer falta. Então já levei direto para a clínica, resolvemos o assunto, ela está comigo hoje. Um grande amor na minha casa, que entrou e talvez não saia mais de lá. Sério? Sim. O senhor vai adotar ela como... Muito difícil eu conseguir adoção para uma cadela com uma pata amputada. Então, vou fazer alguns vídeos tentando conseguir uma adoção. Caso não consiga, está certo ela ficar comigo, conosco. E tem muitos casos, né, de animais atropelados. Né, doutora, assim, a gente tem uma página que as pessoas pedem, gente, posta para ver se alguém vá ajudar. E muitas vezes você vê que o animal... porque às vezes tem um animal aqui no caso, doutora, que ele passou 7 dias agoniando para o poder público ir lá e ajudar. E quando ele vai ajudar, ele tem que fazer aqueles vídeos, né, Denis? Aqueles vídeos cinematográficos para dizer que, enfim, está resgatando. E a gente tem acompanhado muitos animais, principalmente vítimas de atropelamento, que é necessário uma urgência, uma emergência. Sim. E a gente falou aqui sobre o prefeito, Evandro Leitão, que é uma promessa de campanha dele. Né, ele deixou registrado no TSE que é o SOS Pet, que seria um serviço que você ligasse e ele fosse lá resgatar o animal e levar para alguma clínica particular ou mesmo pública. E você acredita que você também tem acompanhado esses casos, né? Assim, até na nossa rotina veterinária, como veterinária é muito ruim a gente ver esses casos. Por exemplo, eu trabalho em uma clínica particular, Sim. Certo? Mas eu lido muito com esses casos de atropelamento, pata quebrada, quadril quebrado, por conta de atropelamentos, às vezes alguém que bateu no animal, né? E às vezes, por exemplo, a maioria dos casos que chegam lá são animais que já têm donos, já têm tutores, né? E ainda assim o tutor não tem condição de pagar uma cirurgia ortopédica. Porque às vezes o animal está ali necessitando de uma cirurgia de emergência. E a cirurgia ortopédica, como a gente sabe, é das cirurgias mais caras que tem. Mais cara que né? tem. E aí é como ele falou, a Jacó, por exemplo, é uma clínica, né, que
para você fazer uma cirurgia, você passa dias ali, porque você tem que conseguir vaga, né? O cliente tem que ir para lá 5 horas da manhã, conseguir uma consulta ortopédica, pegar a senha, e aí fazer vários exames, e depois ele conseguir uma vaga para depois de meses para fazer a cirurgia ortopédica. Então, assim, é um sofrimento para a gente, que também é veterinário, né? Não é à toa que o veterinário hoje em dia é o maior caso de problemas de depressão, de problemas psicológicos são com os veterinários, né? É o que o patamar que está lá em cima é dos veterinários, porque a gente sofre. A gente, ao mesmo tempo que quer ajudar, a gente não pode tirar só do nosso dinheiro ou, né, deixar e fazer tudo que a gente quer, porque realmente a causa animal, ela ainda está muito rasa aqui em Fortaleza. Eu vejo o Denis aí se esforçando o máximo, né? Enquanto o poder público aí, cheio de dinheiro, não faz nada, porque, como ele disse, esses animais que estão em rua, que não tem dono, é pior ainda do que os que tem, porque os que têm, às vezes, não tem condição de pagar pro próprio, né, pet. Isso. Quem dirá os que estão em situação de rua, que todo dia estão sendo atropelados, todo dia estão sofrendo maus tratos. E a gente vê que eles têm essa preocupação com os animais que estão nesse estado, que não tem ninguém que ampare eles, a não ser realmente... No caso dele agora, graças a Deus, ele está fazendo isso por esses animaizinhos que estão realmente em situação em que ninguém vê, o poder público não vê, e as pessoas que estão hoje em dia na causa animal, que era para fazer alguma coisa, não faz. O senhor falou que há 11 anos já resgatou mais de 3 mil animais, né? E isso, obviamente, né, no seu trajeto aí. E essa clínica também que vai vir agora, né, que vai revolucionar aqui em Fortaleza. A princípio é Caucaia e Maracanaú, os municípios mais perto, né? Que você pretende fazer. Entre ali Eusébio, Aquiraz, pretende futuramente? Não. Futuramente sim, mas inicialmente, como Fortaleza hoje tem 126 bairros, é muito grande Fortaleza, e Maracanaú também imenso, ressaltando que Maracanaú hoje é um dos maiores pontos de abandono de animais em situação de ruas, tá? O poder público totalmente omisso, então há muito tempo eu espero uma providência da secretária da Causa Animal, infelizmente sempre fico no vácuo, não tenho um retorno. Também. Então nós temos hoje protetores no Maracanaú, como minha amiga Rejane, que é uma pessoa altamente atuante, o marido muito compreensível, ela faz muito. Ai dessa Causa Animal se não fosse protetores. Eu imagino, porque eu estava acompanhando um resgate, aí o povo mandou uma mensagem para mim na nossa página, né, dizendo que uma protetora, uma página de uma protetora não estava respondendo que ela estava pedindo um resgate para o animal, e a protetora não estava respondendo, e ela disse que a protetora estava sendo omissa e negligente, sendo que ela deveria estar cobrando era o poder público. Correto. Né? E é incrível como as pessoas que não têm, assim, por exemplo, eu tenho alguns anos na causa de mal, só que eu não sabia o quanto de omissão é o poder público, porque eu imaginava que os protetores eram os responsáveis pelos animais de rua. Porque toda vez que a gente vê um animal de rua, a gente corre aqui, pô, chama a ONG tal, o protetor tal, né? Que é E acha que é a obrigação do protetor pagar por aquilo. Aí quando o protetor não tem condições, a ONG não tem condições de abrir a porta, aí ele acha ruim. Aí ele começa dizendo, não, tá vendo, eu ajudo, ele não me ajuda. Tem muito isso, né, hoje, Denis Brito? As pessoas não sabem como é que funciona a causa animal. As pessoas não sabem, não têm a consciência de que o poder público está sendo omisso. Acredito que poderia levar... castrar o animal, pronto, ali é a obrigação do poder público, e o resto é tudo com os protetores. Você acredita, passa por isso, né, de alguém pedir ajuda ao senhor, o senhor não poder ajudar, e as pessoas dizem, o Denis Brito não me ajudou. Acredito que eu passo por situações como essa, não passa? Há 11 anos eu passo por isso. É importante ressaltar aqui, na gravação desse programa, que você que me procura no direct, que é a minha ajuda presencial, ou financeira, saiba que eu não tenho condição para isso. Mas eu tenho sim condição e muito amor para ajudar a sua situação. Se você quer castrar uma cadela que está na sua rua, uma gata que não consegue pegar, eu tenho todo o equipamento adequado para isso. E eu tenho o mais importante, que é a vontade, o interesse e o amor de te ajudar. Ontem à noite eu estava no aeroporto aguardando os clientes, uma moça chamada Charlene me procurou para pegar um gato que estava com metade do rosto facial comido por um câncer, um CA. E eu cheguei exatamente quando eu disse para ela que já estava a caminho, eu estava no aeroporto desmarcando um cliente, e ela começou a chorar. Não acreditou que eu ia, naquele momento, ajudá-la. E quando eu cheguei na casa dela, na calçada eu presenciei o vizinho dela chutando o dito gato, tirando o gato da calçada dele. Então, assim, se você não gosta, não ama, eu entendo, mas não faça isso, porque ali do retorno virá.
Não tenha dúvida disso, tá? Aquele animal não pediu para nascer, ele poderia ter sido controlado, tá? Ele será controlado, as gatas e cadelas serão controladas por projetos como o meu e de muitos que virão. Então, até isso acontecer, não faça mal. Se você não quer ajudar, não atrapalhe, tá? Eles são vidas, têm amor, sentimento, fome, sede e necessita de ajuda, tá? Se o poder público se omite, nós, ou pessoas como a Charlene e outros demais, estão ali para ajudar. Nós conseguimos pegar o gato, levamos o gato para uma clínica. Infelizmente, o gato descansou, era irreversível, o gato não tinha mais mandíbula, tá? O gato não tinha mais focinho. Então, assim, chega momentos que nós temos que, infelizmente, deixar o animal descansar, tá? Mas aquele gato entrou na conta do poder público. Sim. A omissão. E aqui fica a dica de você que quer ajuda, eu não me importo, peça minha ajuda, eu vou lhe ajudar. Você que mora em um condomínio e tem 1, 2, 3 gatas, acredite, daqui a 1 ano terão muitas, Sim. se não forem controladas. Pode me procurar, eu vou levar minha gatoeira, eu vou levar o que for preciso, nós iremos castrar essas gatas, para evitar que seus filhos, seus netos, sofram em ver aquelas cenas. Porque nós temos que plantar hoje, nós temos que... O projeto Denis Brito, ele é presente, para evitar que o futuro tenha uma dor muito pior e maior do que hoje. O meu filho tem 17 anos, amo demais, um grande homem. Esse meu filho está sendo construído para assumir meu projeto. Doutora Bruna conhece ele e ele tem muito amor pelos animais. Estou pedindo a Deus que ele tenha interesse, primeiramente o dom pela área veterinária, porque ele assumirá a nossa clínica, ele assumirá todos os meus projetos no futuro e é um homem de grande caráter, que põe os princípios acima de qualquer interesse alheio. Então, eu estou bem com filhos e filha. Minha filha, que cursa enfermagem, está estudando para passar em medicina, chegou para mim antes de se matricular em enfermagem: pai, o senhor quer que eu faça veterinária? Não. Faça o que o seu coração quer, o que sua vocação quer, certo? Como é lindo a forma que a minha família vê o que eu faço e como eu atuo na causa animal. Ele deve admirar muito, assim, né? Ver que, porque eu sou um cara que... Se um cara pega um animal, eu fico assim apaixonado, assim, pela admiração. Acredito que o senhor Espírito tem o maior orgulho do senhor. Acredito que 11 anos, mas acredito que o senhor desde criança sempre gostou de animais, né? Sim. E acredito que para eles deve ser tipo assim, cara, meu pai falar do Denis Brito, para ele deve falar tipo com um olho cheio d'água. E eu que não sou seu filho, não sou um admirador do senhor, já vejo o senhor como um grande homem. Eu acredito, imagine os seus filhos e sua esposa. Denis, voltando aí em relação ao seu projeto, né? Esse grande projeto, esse grande sonho, esse grande propósito, que o senhor falou, além de Fortaleza, atender ali Calcaia, Maracanã, também vai para Juazeiro, né? Vai atender em média 180 entre cães e gatos. 180 cadelas e 80 gatas. Aí como é que vai funcionar, Denis? Por exemplo, o senhor vai... pega um animal, leva para lá, ele vai ter todo o cuidado ali, vai passar alguns dias na sua clínica. 10 dias. 10 dias. Aí faz a castração, né? Faz toma um banho, faz todo o tratamento. Aí depois o senhor vai colocar para adoção. Durante os 10 dias, doutora Bruna, junto com a equipe, nós estaremos acompanhando o caso dessa cadela, passo a passo. Ela será acompanhada com bons vídeos, certo? Porque ela vai estar limpa, castrada, bem refugada. É muito mais fácil a dona Maria, que tem o interesse de criar uma cadela, certo? Sem raça, pegar uma cadela que está totalmente 100% castrada, tratada, limpa, sem parasita nenhum, do que ela pegar uma cadela que está na rua. Então ela vai pegar um animal 100% saudável e castrada. Sim. E dócil, entende? Então, o nosso projeto tem 100% de chance de dar certo, porque nós faremos uma limpeza em questão de natalidade nas ruas e deixaremos o mínimo possível. 100% animais de ruas. 100% animais de ruas. Então, nós teremos, aos sábados e domingos, mutirões a preços realmente populares e acessíveis para que tutores venham a castrar suas gatas e cadelas por um preço que realmente caiba no seu bolso. Porque a construção da clínica veterinária Denis Brito não está sendo feita para enriquecer o bolso de ninguém, e sim para controlar animais e dar um suporte de controle aos animais de tutores. De tutores. Isso seria no final de semana, seria esse Sábados e domingos. Sábado e domingo, e na semana
atendendo a demanda de acordo com a sua clínica, né? Ali. Não, na semana nós estaremos dando suporte a todas aquelas que Já estarão na clínica em pós-operatório. Cada um no seu devido canil, no seu devido gatilho. Tudo na clínica está sendo projetada, não é por engenheiro, que eu não tenho dinheiro para isso, não é por arquiteto, e sim pela cabeça do Denis Brito, que escolheu o tamanho X de cada canil, o portão, a altura, a iluminação, a tinta que vai estar na parede, certo? A higiene, o cheiro, a sensação de estar dentro da clínica veterinária Denis Brito vai ser assim algo fantástico, algo jamais visto, tá? Tudo vai ser organizado tecnicamente por uma profissional. A Bruna vai estar conosco o tempo todo. Denis, isso é assim, aquilo é assim. Eu vou ter um aparato técnico, tá? Eu não vou ser mais um qualquer que vai estar fazendo algo sem direcionamento, não. Eu não conheço da parte técnica, mas eu vou estar bem aparado pela doutora Bruna, que vai estar comigo. Vai ser só vocês dois? Não, nós estaremos com um quadro de 3 veterinários. Doutor Gustavo Sampaio, Bruna e o terceiro que ainda está em formação. Serão 3 veterinários. 3 veterinários fazendo o trabalho da castração. Exatamente. Detalhe, como hoje nós temos um grande problema dentro de Fortaleza e o estado todo, os 184 municípios, de aumento de TVTs, que Sim. são os cânceres que estão matando nossas cadelas e cães nas ruas. Hoje eu tenho dois animais por semana agendados para fazer sessões de quimioterapias, que tem clínicas que cobram R$400 por uma sessão. E nós temos parceiros que, comovido pelo trabalho do Denis Brito, fazem sessões a um custo de R$100 a R$150. Sessões que essa cadela, esse cão precisa de 5. Tirado do bolso de pessoas humildes, quanto mais popular for o valor, melhor para os nossos bolsos e principalmente para o animal. E a clínica veterinária Denis Brito vai dispor de quarta e sexta-feira para fazer esse tratamento de quimioterapia gratuito. Sério? Para tutores que venham a levar seus animais de ruas ou de dentro de suas casas mesmo. Porque é um produto veterinário de baixo custo e não me custa nada fazer isso e oferecer isso. Você vai fazer na própria clínica, na própria clínica. Esse tratamento. Correto. Que hoje o seu, né, tem parceria com clínica particular, né, e só leva para lá. Mas quando for construída a sua clínica, inaugurada, você vai levar para a sua própria clínica para estar fazendo esse tratamento lá. Vou levar e vou receber dos tutores os seus animais para fazer essas sessões de graça, gratuita. Tá? Detalhe. Então ele leva e volta para casa, isso? Exatamente. Aí depois tem o... A cada 7 dias. A cada 7 dias faz esse tratamento. Eu tenho visto bastante. Muitas. Né? Eu não sei se, doutora, a senhora tem, né, tem acompanhado vários animais, né, com caroção, né, Denis? Aquele embaixo. Ali é algo muito sério, né, doutora? Que se não for tratado antes, ali o animal... E é bem transmissível, assim, né? Para passar de um cão para o outro é muito transmissível. Então, ele realmente fazendo esse controle aí vai ajudar também a reduzir... Ele fala muito sobre natalidade, mas ele também vai ajudar a reduzir muito a mortalidade dos cães que estão nessa situação. Você sabe que vai revolucionar aqui Fortaleza, Maracanã, o Caucá, em todo o estado do Ceará, essa clínica, né? Não só o estado do Ceará, mas o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, Sim. Né, Denis? Porque Sim. é algo que nunca... Tem parecido, 100% nesse caso. Público. Iniciativa privada, não. Detalhe, essa clínica é iniciativa privada. Iniciativa privada, sim, né? Sim, iniciativa privada, que, detalhe, todos perguntam, como manterá essa clínica, Denis? Isso, qual Pronto. é a pergunta do... Em Fortaleza, essa clínica será mantida como todas que nós construiremos, ela será mantida por apoios de pessoas físicas e CNPJs, certo? O trabalho que o Denis Brito desenvolve há 11 anos é um trabalho sério que já tem rendido muitos frutos. Eu tenho amigos que moram no Uruguai e uma simpatizante do meu trabalho que mora na Suíça, mensal, transferem quantias simbólicas, mas que no montante ajudam. Eu tenho um grupo de pessoas que ajudam com R$30 simbólico, que a cada dia aumenta. Então, essas ajudas que manterão a clínica. De antemão, eu não quero o poder público envolvido nesses projetos, porque algumas coisas fogem dos meus princípios, e isso eu levo muito a sério. Então, dessa forma, nós conseguiremos manter esse projeto. Quando nós estivermos em Juazeiro, vou estar rodando os pontos comerciais pedindo apoio financeiro para manter esse projeto e conseguirmos castrar, em média, 200 cadelas, 100 gatas mensais, com ajuda privada.
tá? Existem muitas pessoas de corações maravilhosos querendo ajudar a causa animal. Que bacana, Sim. cara. Eu acompanho o senhor, o senhor sempre, né, fala das pessoas que têm ajudado, eu vejo que as pessoas realmente são muito solidárias a esse seu projeto, né? Porque, querendo ou não, vai ajudar. Até o tutor vai ajudar, aquelas pessoas que às vezes chamam o poder público não vai ajudar. E, como o senhor falou, é 100%, né, privado, né? O Sim. senhor recebe ajuda, né, doações. E como é que faz para as pessoas doar, né, essa ajuda para o senhor, que o senhor ainda está construindo ainda, né? Sim. Falta algumas, né, para terminar. Como é que as pessoas fazem para lhe ajudar? Veja bem, é só entrar em contato com o meu Instagram, querendo no meu direct, eu respondo a todos. Existe um horário do dia, noite ou madrugada, que eu respondo. Você responde? Respondo todos. É? Não fica um. Por sinal, uma senhora do bairro Planalto Ayrton Senna, quando eu respondi, eu de imediato dou o meu WhatsApp. Senhora, fale comigo no WhatsApp. Ela falou comigo e eu marquei uma reunião com ela na segunda-feira à noite. São 5 protetoras lá no Planalto Ayrton Senna que estão numa situação não diferente dos demais bairros. Estão com centenas de animais entre 5 protetoras e eu disse para ela que marcasse na segunda-feira à noite um local que eu iria me reunir com elas, com a intenção de a gente controlar os animais. A atitude dela foi começar a chorar pelo telefone, porque ela disse que já falou com tantas autoridades e ninguém responde. Na hora de pedir voto, né, estão ali na porta da casa, quando é para ajudar. Sim, e foi o choro dela passou pelo telefone e me contagiou. Eu comecei a chorar porque é tão pouco que você faz. Sim. Que para pessoas numa situação tão difícil significa muito, entende? Eu deixo aqui uma lição para todos que vão ver esse vídeo. Você que tem muito e que um dia quando partir não vai levar nada, deixa um legado, ajuda uma causa como essa. Eu não vou levar nada, e nem quero, e nem posso. Da forma que eu vim, eu irei. O que eu vou deixar é orgulho para as pessoas que me conhecem e para os meus filhos. Ajude esse projeto. Esse projeto vai fazer o maior controle de natalidade de cadelas e gatas de rua de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. E você vai se orgulhar muito de estar ajudando um projeto que em nenhum momento vai ser um projeto ilícito, em nenhum momento vai ser um projeto de caráter duvidoso, tá? Tudo que eu faço com muita transparência e você vai se orgulhar muito de um projeto que eu vou me dedicar 100%, eu, meu filho e toda a equipe. Toda a equipe. Me procura no meu direct, você pode ajudar com saco de cimento, com qualquer coisa de construção, eu vou pegar onde você puder, aonde você quiser, vai ser muito bem-vindo. Cada saco de cimento hoje custa em torno de 40 a 45 reais. Eu tenho um ganho hoje, trabalhando 18 horas por dia, 18. Eu trabalho 18. Antes eu trabalhava 12. Hoje eu trabalho 18 porque se eu trabalhar menos não dá conta. Hoje eu tenho metas financeiras para conseguir arcar com meus gastos daquela clínica, tá? E alguém lá na frente, que no meio de seguidores, a gente também tem perseguidores. Tem. Pessoas que falam mal do teu trabalho, acredito que por inveja, Sim. por não poder fazer igual. Se não pode, fique caladinho, não atrapalhe, tá? Você não tem noção do fardo que eu estou carregando. Acredito. Mas existe um Deus todo-poderoso que está me dando força todos os dias. Essa mensagem agora vai para uma pessoa que eu admiro muito em rede social. E eu sei que quando um dia ela ouvir essa mensagem, ela vai me procurar. Raíssa Buch, eu sei que você tem um coração enorme. Você é uma influenciadora do bem que já fez a felicidade de muita gente. E você tem um poder em mãos de fazer a minha. Não só a minha, mas sim de muitos animais em situação de rua. Tá? Nunca vi nas suas postagens você com animal. Não sei se você tem ou não, mas eu nunca vi. Mas eu sei que você tem um coração enorme. Entre em contato comigo, ajuda o meu projeto. Eu sei que você vai ficar muito feliz. Olha aí, Raíssa Buch, hein? Até o Denis Brito é conhecido aqui em Fortaleza, em todo o estado do Ceará. Vamos lá ajudar ele. Eu também conheço ela e ela é uma influenciadora muito conhecida, né, nacionalmente, né? Sim. Acredito que se ela fizer qualquer videozinho no story dela, acredito que muitas pessoas com certeza vai ajudar. Na última eleição, o senhor foi candidato, né? Candidato a vereador, usando a causa animal, assim, para poder se eleger com vários, né, propósitos, vários objetivos. Isso não interrompeu os seus propósitos, objetivos. O senhor continuou, mesmo ganhando. E também o senhor é pré-candidato a deputado estadual, né? Como é que está os propósitos, né? Como é que está esse objetivo? E fala um pouco da sua pré-candidatura a deputado estadual. Veja bem, na minha última campanha para vereador,
Lembro que na noite da apuração dos votos, minha esposa estava indo para a igreja, não foi porque preferiu ficar ao meu lado como grande mulher, grande esposa, estava ali me apoiando porque desceram algumas lágrimas dos meus olhos, isso é fato. Foi um esforço muito grande. Lembro que emagreci 4 quilos em minha campanha, mas tudo é no tempo de Deus, tá? Tudo. Eu não tenho dúvida disso, acredito nisso. Ele está me preparando para o momento certo. Eu sou, sim, pré-candidato a deputado estadual e usarei cada real meu um dia dentro da política em prol dessa causa animal. Não tenho dúvida disso. Hoje eu uso como taxista, no futuro, com um recurso maior, usarei para custear muitos projetos. Vale ressaltar que eu sou um protetor da causa animal hoje que foco quase que unicamente em castração, certo? Então, eu sei que depois de uma pessoa eleita, embora Célia Sturch, Eric Douglas, Apollo Witz sejam hoje 3 autoridades na causa animal, que são o que eu falei sobre competência e incompetência, eu acredito que a vida deles não é nada fácil, porque muitos protetores incompreensíveis acham que eles são pessoas que têm que resolver todos os problemas, e não é assim. O problema é que esses 3 não resolvem muito, ou quase nada. Então, fica muito dividido as opiniões e interesses. E quando eu for eleito, um dia, eu vou focar o meu trabalho em controlar animais em situação de rua. Eu quero essa identidade para o Denis Brito. Fazendo isso, nós conseguiremos resolver 80% dos nossos problemas. Isso é fato. E vou trabalhar muito, independente de política. As eleições passadas, municipal, foram no domingo, encerraram. Na quarta-feira, eu já estava levando cadela para castrar. Então eu não paro, é independente de política. Tá? E assim vai. Sempre atuando em prol dos animais. A política seria somente por exemplo, você está taxista. Como deputado, o seu mandato seria 100% ali, né, para a causa animal, seria até mais. O senhor hoje ocupa o tempo ali trabalhando para poder, né, tá mantendo a sua família e tudo mais, e com o seu mandato, com certeza, muitos animais ainda seriam muito mais castrados, com certeza. E para finalizar, senhor Denis, qual é o seu sonho para a causa animal do Ceará? O meu sonho é deixar um legado dentro do Ceará jamais visto. Nós deixaremos para os nossos filhos e netos uma visão no meio das ruas muito melhor do que hoje existe. Nós deixaremos menos cenas tristes, horríveis para eles. Hoje eu vejo o meu filho, que tem um coração tão bom quanto o pai, cair lágrimas, naturalmente, quando vê um animal esquelético no meio da rua por falta de comida. Então aquilo me comove muito. E o projeto Denis Brito, a clínica veterinária Denis Brito, está envolvida nesse sonho, para fazer com que você durma e acorde sem pensamentos tão fortes e feios de cenas que você viu um dia anterior. Então nós iremos fazer isso. E com a sua ajuda. Sim, porque sozinho junto, com certeza. Eu não consigo, tá? Com a ajuda da doutora Bruna, que é uma grande profissional, uma das maiores veterinárias que eu tive o prazer e a honra de conhecer. Acredito. E que sempre estará do meu lado. Estará, doutora Bruna? Com certeza. Fazer o bem para os animais, a gente sempre vai estar junto. E me fala também, para a gente finalizar, qual o seu sonho, né, para cada animal aqui no estado do Ceará como médica veterinária? Como médica veterinária, o meu sonho é que a gente aqui em Fortaleza possa atender todas as demandas, né? Não só de tutores que têm seus pets ali, né? Mas como também os animaizinhos de rua, né? Como ele disse, eu sou veterinária, eu atendo em clínica particular, mas a gente também, quando vai no carro, passa a ver um animal ali esquelético, um animal sendo maltratado, procurando comida, a gente sofre junto. Então, não é só ali entre as 4 paredes da clínica, não. Realmente é uma questão que a gente tem que ver da população como um geral, né? Os pets realmente hoje, com as ações públicas, eles estão muito vulneráveis, a gente não tem muitos recursos que possam ajudar. E o Denis, ele é uma pessoa que trabalha sério, né? A gente vê o compromisso dele diariamente com a causa. E é uma pessoa que, enquanto eu ver que ele tá ali podendo ajudar ao máximo, fazendo o possível pelos animais, a gente vai estar junto nessa.
Amém. Foi um grande prazer, né, estar conversando com vocês. Foi um bate-papo muito bom, né? Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, né, aprenderam bastante, né? E com certeza esse seu sonho, né, tá mais perto do que nunca vai ser realizado. E com certeza, tanto nós como fortalezenses, como nosso cearense, agradeço demais a sua dedicação, né, o seu propósito, né, o seu esforço em relação aos animais. E eu queria finalizar com o seu bordão, né? Que o senhor tem um bordão que eu acho que é castração é a solução. Correto. Eu queria até finalizar falando a castração é a solução nesse podcast Construindo um Sonho, que com certeza vai vir muitos podcasts para falar sobre a causa animal, que é muito importante aqui no estado do Ceará. Bora terminar? Bora. Bora. 1, 2, 3. Castração é a solução.